Olá, pessoal! Hoje estamos aqui para mais uma aula de prótese sobre implantes. Eu sou a professora Franciele Delgado e estou aqui para te ensinar prótese sobre implantes de uma forma prática e objetiva, para que você não perca os seus pacientes para outros profissionais e que você consiga reter mais pacientes na sua clínica. Automaticamente você vai aumentar a produtividade e faturamento do seu consultório. Então, bora aprender um pouquinho mais de prótese sobre implantes? Hoje o nosso assunto é muito interessante, muito atual e faz parte do dia a dia de todos os profissionais, até mesmo de profissionais que às vezes ainda não trabalham com prótese sobre implantes, mas trabalham com toda a parte estética. E aí, às vezes, você vai ter um implante lá entre outros dentes para trabalhar ou facetas de resina ou facetas de cerâmica. E se você não souber trabalhar com prótese sobre implantes, você acaba, às vezes, perdendo um caso inteiro para um outro colega. Então, a minha ideia, a minha intenção é que vocês consigam resolver esses casos sem perder os pacientes, certo? Então, vou colocar aqui a apresentação para vocês e o tema da nossa aula de hoje, então, é pilares personalizados em próteses sobre implantes. Um tema, gente, de verdade, muito utilizado na prótese sobre implantes hoje, principalmente quando nós estamos tratando de casos estéticos. Mas vocês vão ver também que eles não servem apenas para os casos estéticos e que vocês vão conseguir resolver muitos casos através dos pilares personalizados, conseguindo entender a importância deles, obviamente. Então, dando sequência aqui, então, os pilares protéticos, eles são dispositivos utilizados para fazer a ligação entre o implante e a nossa prótese. E aí nós podemos trabalhar com eles de duas formas. Na verdade, eles são disponibilizados no mercado de duas formas. Ou eles vão ser pré-fabricados, como vocês estão acompanhando no slide, ou então eles vão ser personalizados, que é o foco da nossa aula de hoje. Bom, aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos de pilares que são pré-fabricados e que vocês podem também utilizar. A diferença é que existem limitações muitas vezes nos casos dos pilares que são pré-fabricados. Às vezes você precisava de um ajuste, que ele fosse mais baixo de um lado do que do outro, algo que acaba limitando a resolução daquele caso. Então, às vezes, dependendo da situação, os pilares personalizados, eles acabam resolvendo melhor os casos ou algumas situações diversas. Então, vocês vão perceber que existem realmente limitações em relação aos pré-fabricados e aos personalizados. Mas é importante vocês conhecerem que existe os que já vêm direto da fábrica e existem componentes que vocês vão poder personalizar ou então o laboratório de vocês vão poder personalizar para que vocês utilizem. Então nós temos pilares pré-fabricados que também são passíveis de serem personalizados. Ou que seria o que, né? Seriam as úclas calcináveis, são esse primeiro desenho que vocês estão vendo ali, que parece um plastiquinho com uma cinta de metal embaixo. Então, ele não deixa de ser um componente pré-fabricado, mas ele é passível de ser personalizado, e eu vou mostrar para vocês como. E aí, nós temos os pilares que são personalizáveis, eles já vêm com um formato mais anatômico, mais parecido com os nossos dentes naturais, porém você ainda pode personalizá-los de alguma forma, mas eles são também pré-fabricados. Então é isso que eu quero mostrar para vocês, que os dois tipos de pilares que nós temos para serem personalizados, nós temos realmente algumas limitações. Enquanto outros que nós realmente fazemos a personalização do zero, acabam sendo melhores em relação à parte de adaptação, de estética e de resolução mesmo do caso que vocês vão precisar. Mas algumas vezes vocês conseguem utilizar esses pilares pré-fabricados
E realmente, às vezes só com uma pequena personalização, você acaba também conseguindo utilizá-los, certo? Então eles estão aí junto com os pilares que são passíveis de serem personalizados. E nós temos de várias marcas, existem várias empresas que disponibilizam essas opções de tratamentos para vocês. O que eu sempre tenho tentado falar na maior parte das minhas aulas é o quê? Que vocês saibam, que vocês pesquisem, que vocês leiam, estudem o catálogo daquela empresa, daquela marca, daquele implante que vocês estão trabalhando, porque isso vai ajudar a vocês a saber, a escolher toda a resolução protética possível para os casos que vocês estiverem trabalhando, e isso vai ajudar a vocês realmente a solucionar e finalizar um caso de uma forma muito adequada, certo? Então aqui estão algumas representações de pilares pré-fabricados, mas que podem ser personalizados da marca Ankylos. Então vocês podem perceber que existem algumas diferenças em relação à anatomia. Então você pode sim pegar uma broquinha e também personalizar de acordo com a necessidade do seu caso. Então tem várias empresas que disponibilizam esse tipo de componente para que a gente possa trabalhar, certo? Aqui também é uma outra linha da Ankylos, já com peças estéticas, então nós não temos apenas peças metálicas disponíveis para personalização, mas algumas empresas, não todas, elas disponibilizam para gente peças de zircônia que você pode repreparar em boca, ou então o seu laboratório reprepara no modelo e manda para você já repreparado, já personalizado, para que você prove direto isso daí na boca do seu paciente. Isso também existe em algumas empresas, mas vocês vão ver que existem algumas limitações, alguns detalhezinhos que nós acabamos não recomendando utilizar esse tipo de componente que vai direto no implante com a base também de zircônia ou de cerâmica. Nós temos uma outra filosofia de trabalho que eu vou mostrar para vocês. Inclusive, nós tivemos uma aula já aqui no nosso canal do YouTube falando sobre o T-Base, que é uma base de titânio muito utilizada quando nós estamos trabalhando com pilares personalizados, livres de metal, certo? Mas mais para frente eu vou voltar a falar isso com vocês. Mas isso é a título de conhecimento, vocês saberem que existem essas opções no mercado, certo? Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer uma definição rápida, usando aqui o nosso dicionário Aurélio, do que seria personalizar. Personalizar, então, lá no dicionário é tornar pessoal, dar um caráter original a um objeto fabricado em série. Então, personalizar, nós podemos pegar os nossos pilares personalizáveis, que são passíveis de serem desgastados, e aí sim nós vamos dar um caráter original, um caráter próprio, um caráter específico daquele paciente para aquele objeto pré-fabricado ou fabricado em série. Então, isso é personalizar, é adaptar as preferências ou as necessidades de cada usuário. Então, de acordo com as necessidades do caso do seu paciente, altura gengival, altura interoclusal, se você não quer usar um componente angulado, mas precisa desgastar um pouco em alguma região. Então, esse tipo de pilar personalizado serve realmente para isso, certo? Para que ele realmente seja um pilar único para o seu paciente, desenvolvido ou adaptado exclusivamente para o seu paciente, certo? E quais são as formas de personalização que nós temos? Nós temos basicamente aí 2 tipos, certo? 2 ou 3 tipos. Então, começando ali, uma das formas de você personalizar um intermediário, um pilar, é através do desgaste. E isso nós normalmente vamos fazer principalmente com os pilares pré-fabricados, porque eles já vêm com um formato, assim como vocês estão vendo aqui nessa imagem que está bem embaixo da minha câmera. Ele vem já pré-determinado, mas ele possibilita que vocês
Vão lá, faça o preparo adequado de acordo com a necessidade, e aí sim você vai personalizar através do desgaste, ou seja, da subtração desse material. Então, essa é uma das formas de executar, certo? Então, vocês vão ver que existem munhões, nós estamos falando muito e vocês vão ver muitas imagens de peças cimentadas. Isso não quer dizer que nós fazemos peças personalizadas apenas para esses casos de cimentadas, mas são os casos que nós usamos mais. Nós temos também casos em que nós personalizamos uma coroa para um paciente, respeitando o formato anatômico da região cervical, feita também de acordo com o perfil de emergência desse paciente. Então, nem sempre vai ser só para prótese cimentada, mas é a situação em que nós mais utilizamos a personalização de componentes. Então, vocês estão vendo um casinho aí que foi instalado um pilar pré-fabricado, que foi possível fazer a personalização de acordo com a necessidade. E aí sim vieram depois disso a prova dos copings. Então eu faço uma pergunta para vocês: como é que molda um caso desse, hein? Bom, um caso desse, quando você tem um pilar que você personalizou, normalmente não existe um transfer próprio para ele, porque você personalizou, você mudou esse componente. Então, nesse caso especificamente, que nós estamos trabalhando como se fosse um preparo realmente de um pino de fibra, um núcleo metálico, enfim, nós vamos moldar como se fosse dente. Aí você pode falar para mim: nossa, Fran, e agora? Vou ter que usar casquete. Meu Deus, nunca mais fiz casquete, não trabalho com prótese sobre dentes, enfim. Você vai poder moldar esse paciente com fio afastador também. Ou se não, se você domina o casquete, gosta de casquete, poderia moldar também com o casquete, sem problemas nenhum, certo? Então, você faria o afastamento gengival convencional nesse paciente e aí moldaria como se estivesse moldando um preparo dentário, certo? Então, é assim que nós fazemos nesse tipo de caso. Então, vieram os copings, esse caso foi gentilmente cedido por um ex-chefe meu, Dr. Edilson José Ferreira, e assim, que ele sempre agregou demais na minha profissão, na minha carreira, e eu agradeço demais pelos casos que ele conseguiu dividir aí com a gente ao longo desse tempo. Nessa época eu ainda trabalhava numa clínica que era dele, infelizmente depois as coisas mudaram, mas estamos aí com um casinho muito bem executado por ele e para vocês verem a realmente utilização desse tipo de intermediário. Não é tão fácil assim, tá? É bom que vocês tenham isso em mente, que um munhão pré-fabricado daquele dê certinho, sem nenhum tipo de repreparo para o paciente. Normalmente, alguma coisinha a gente vai acabar tendo que repreparar. E se precisar, ele é próprio para isso. Diferente dos munhões universais. Os munhões universais, eles não são feitos, eles não têm indicação de serem desgastados. Até porque eles não têm diâmetro, não têm formato anatômico. Então, eles foram feitos mesmo para que vocês trabalhem de forma seguindo as normas da pré-fabricação. Todos eles vão ter os seus transfers, os seus análogos, os seus cilindros para mandar para o laboratório, que é diferente aqui nos pilares personalizados, certo? Então, voltando aqui para o nosso caso, fazendo então a prova do coping, que é a próxima etapa depois que a gente faz a moldagem de transferência dos nossos munhões, né? Em seguida, temos a prova e instalação das porcelanas. E podem ver, olha que acabamento maravilhoso que ficou no contorno gengival dessa peça que estava sendo trabalhada na prótese sobre implantes. Então, nós conseguimos, através desse tipo de componente, finalizar muito bem o caso que vocês precisarem. Desde que vocês consigam realmente fazer a seleção, instalação, preparo adequado, personalizando para a necessidade do seu caso, certo? Então, esse foi o primeiro pilar passível de ser personalizado por desgaste, então, né?
por subtração. E agora a segunda forma de personalizar é o que seria por adição, certo? Adição é no caso dos componentes que nós utilizamos, as peças calcináveis ou calcináveis com cinta de cobalto cromo. Vocês estão vendo aí na imagem, logo em cima ali daquele disco, uma calcinável com cinta de cobalto cromo e a outra totalmente calcinável. Nós não vamos ficar falando aqui de benefício de cada uma delas, pois não é o foco dessa aula, mas só para vocês entenderem que a peça de cobalto cromo, ela tem uma maior fidelidade depois de ser encerada e fundida do que a totalmente calcinada, certo? E aí vocês têm um exemplo de personalização através da adição. Adição do quê? Adição de cera, ela vai ser recortada, ela vai ser esculpida, justamente para que você tenha um pilar personalizado de acordo com as necessidades também do seu paciente. E aí você tem a sequência lá do início da adição de cera, a parte de escultura e depois a peça recebendo o acabamento depois de fundida já na parte metálica. Então, vocês conseguem ver que a partir da adição e subtração, nós conseguimos personalizar os componentes de uma forma muito tranquila. Lógico que quem faz a maior parte, no caso da adição, é o laboratório. Só que aí, quando essa peça volta para você no seu consultório, qual que é a sua parte? A sua parte é fazer toda a verificação, prova, análise, registro de oclusão, para ver se tudo que o laboratório fez é suficiente. Se ainda não for o suficiente, aí eu recomendo que vocês façam o resto de repreparo dessa peça, se precisar, na boca do paciente mesmo, e aí sim você manda essa peça para o seu laboratório, ou então você vai moldar, vai transferir ela para o seu laboratório dar sequência e fazer aí a sua coroa, certo? Então, essa é a dica que eu dou. Eu sempre gosto, independente do método aí de fabricação ou de personalização, eu gosto de fazer a prova dos intermediários personalizados. Eu gosto de ter certeza que eu não vou precisar repreparar nada antes de vir a minha peça definitiva, tá? Então, essa aí é uma dica, uma forma que eu gosto de trabalhar. Tem profissionais que já pedem os munhões personalizados e já pedem as coroas definitivas de uma vez só para não perder etapa, certo? Mas eu sou um pouco chatinha aí nesse sentido, então eu realmente prefiro ter a certeza de eu ter visto, de eu ter provado em boca para depois finalizar a coroa. Assim eu garanto que eu não tenho risco de perder uma aplicação de uma cerâmica ou de perder um copy por eu não ter realmente checado isso em boca no paciente, tá? Então essa é uma forma que eu gosto particularmente de trabalhar, tá bom? A terceira forma de personalização, então que eu falei lá no começo, né? Nós temos 2 ou 3 formas de personalizar, é justamente por causa dessa terceira forma que nós podemos considerar, que é o sistema CAD/CAM. Então, todo o sistema digital nos permite hoje personalizar qualquer tipo de peça, seja uma peça metálica, seja uma peça metal free, seja uma peça para uma prótese parafusada, seja para uma cimentada. Nós conseguimos personalizar peças unitárias, múltiplas e também casos de reabilitações totais. Então, essa é uma terceira forma de personalização de componentes em próteses sobre implantes que vocês podem utilizar. Extremamente confiável, tecnológica. Olha, é maravilhoso usar o digital nesses casos. E essa daqui é a que eu posso falar para vocês que é a personalização do zero mesmo. Porque nós não, no caso do CAD/CAM, nós não vamos partir de uma peça pré-fabricada normalmente. Nós já vamos transferir direto o nosso implante ou algum outro intermediário e aí nós vamos fazer uma peça baseada própria do zero para esse paciente, para essa gengiva, para esse espaço interoclusal atual que você tem, tá? Então, o CAD/CAM está aí para ser utilizado e é como eu sempre brinco,
ele não é o futuro, gente, ele é o presente mesmo. Já de ser o futuro já passou faz tempo. Então é o que nós temos de melhor aí para trabalhar e para oferecer também para os nossos pacientes. A única dica que eu dou é: não tentem ir para o digital sem nem saber o analógico. O analógico é o que nós chamamos hoje do que seria toda a parte feita de forma convencional ou antiga, antes do digital, certo? Então, saibam fazer tudo no analógico para que vocês façam a migração para o digital e aí sim vocês vão conseguir entender e usufruir de todos os benefícios, facilidades que o digital vai ter para que você possa usufruir e também indicar isso para os seus pacientes, certo? Então, o CAD-CAM ajuda muito. E aí, eu coloquei uma pergunta aqui para vocês. Por que personalizar? Por que nós estamos falando disso hoje, certo? Bom, personalizar vai nos ajudar a proporcionar a anatomia correspondente daquele dente. Para quem já acompanha algumas aulas comigo, eu falei sobre nas aulas de componentes protéticos e tudo mais, que uma das regiões que vai favorecer a gente devolver a naturalidade para cada caso, para cada dente, para cada coroa, é a anatomia da região, da cópia do que seria a nossa região amelocementária. E essa região ela é composta tanto pelo nosso intermediário ou pelo nosso componente, se estivermos trabalhando com a prótese direto no implante, mas nós precisamos devolver essa anatomia dessa região para que o dente fique realmente com aspecto natural. Então, personalizar nos favorece muito nessa anatomia, porque ela pode ser desenhada de acordo com a anatomia daquele dente e você desenvolver isso também no seu paciente, nos casos que o paciente não tem nenhuma definição, não tinha um provisório, nada, e aí você consegue favorecer isso personalizando o seu intermediário, certo? Vai nos permitir um suporte correto aos tecidos gengivais, ou seja, nós vamos realmente conseguir fazer com que ele dê mais suporte, menos suporte, dê mais espaço para minha gengiva ou menos espaço, que ele cubra melhor, muito mais fácil do que fazendo um modelo, por exemplo, utilizando pilares pré-fabricados, que nós ficamos limitados àquele formato. E qual é o formato mais encontrado nos componentes pré-fabricados? São os formatos cilíndricos. E nós sabemos que os nossos dentes não são cilíndricos, cada um tem um formato de junção amelocementária. E é por isso que é interessante também personalizar, certo? Dando sequência lá no nosso slide, respeita o perfil de emergência, então todos os casos em que nós conseguimos moldar esse perfil de emergência, que nós temos tecido mole suficiente, nós conseguimos respeitar isso também na personalização, ou seja, não vai ficar faltando ou sobrando material, porque nós vamos conseguir realmente desenhar baseado naquele formato de gengiva que nós já temos, que nós já conseguimos. Algumas vezes, em algumas situações, nós conseguimos pequenas angulações, pequenas correções em relação à posição desses nossos implantes também. Não são todos os casos, mas muitas vezes é possível realmente fazer essa correção, dependendo também do sistema de implantes que você está utilizando, dependendo do seu técnico, do conhecimento, mas realmente nós conseguimos melhorar muito algumas situações em relação à posição desses nossos implantes, certo? E aqui eu coloquei uma imagem que eu adoro, que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Nós temos uma situação, a primeira ali, tá, pessoal? Primeira lá. Que nós temos um pilar pré-fabricado, então vocês podem ver que ele é da categoria dos munhões que nós estamos conversando hoje, ele seria considerado um munhão universal, ou seja, ele já é pré-fabricado em um diâmetro, uma altura, e a sua base de adaptação, ou seja, a região em que a minha peça
vai terminar de encaixar, ela fica muito próxima à nossa crista óssea normalmente. E nós não conseguimos fazer a remoção de excesso de cimento de forma adequada, muitas vezes nessa região, se nós não nos atentarmos às técnicas de remoção desse excesso para cimentar uma prótese sobre implantes. O que as peças personalizadas acabam nos favorecendo, que justamente por nós conseguirmos refazer o desenho cervical do que seria esse componente de forma personalizada, nós conseguimos primeiro dar o suporte ali para o tecido mole, como vocês estão vendo, apontado por aquela flechinha amarela bem no meio, no centro do desenho. Então, nós conseguimos dar a sustentação cervical e ainda elevar a linha de cimentação para longe da nossa crista óssea, favorecendo e ajudando a facilitar a remoção desse excesso de cimento para tentar não deixar extravasar nada por baixo desse componente. E isso é extremamente importante em próteses sobre implantes. E eu falo para vocês que é um dos motivos que mais nos ajuda e nos favorece em relação à prótese sobre implantes. É jogar realmente essa linha de cimentação lá para cima para que a gente consiga realmente ter o controle desse excesso de cimento e conseguir fazer a remoção desse excesso de cimento. Então, essa é uma das principais vantagens aí, se eu puder falar para vocês, em relação aos pilares personalizados, em comparação com os pilares pré-fabricados, certo? Então, vamos lá. Não vou ficar lendo artigo aqui para vocês, mas vou só citar rapidamente algumas pequenas conclusões de alguns deles para vocês verem que isso está na literatura, que não sou eu, a professora Fran, que está falando da cabeça dela, tá? Não falo nada da minha cabeça. Tudo que eu falo é o que eu estudo, é o que eu leio, é o que eu pesquiso, para poder passar para vocês com embasamento científico. Então, nós temos ali, ó, as vantagens de personalizar o intermediário. Então, nós conseguimos trabalhar altura, largura, contorno, suporte ao tecido, imitando as propriedades dos dentes naturais e fazer realmente componentes individualizados para o seu paciente. Então, isso é relatado na literatura. Nós temos ali, ó, quais são também os materiais que nós utilizamos nos pilares personalizados. A maior parte são pilares também estéticos, que são alúmina, zircônia, de silicato de lítio, os materiais estéticos mais utilizados em próteses sobre implantes. Então, não só nós conseguimos personalizar em relação à porção gengival e tudo mais, mas também trabalhar com cerâmica em regiões críticas em que os pilares pré-fabricados têm o risco de deixar um halo acinzentado, quando essa gengiva ela fica um pouco mais fina com o passar dos anos, se tiver uma pequena retração. Com pilares metálicos existe o risco deles ficarem com as cintas, com as cervicais aparecendo, enquanto que com os pilares estéticos e a personalização, nós conseguimos evitar esse tipo de problema muitas vezes. Então, esses são os principais materiais utilizados pela personalização de pilares dentro da prótese sobre implantes, certo? Aqui tem mais um exemplo, ó. Então nós temos a linha até para o provisório, linha de zircônia, para serem pré-fabricados ou para serem personalizados, que são considerados também pilares estéticos. Eu mostrei esse slide falando de personalização e agora eu estou mostrando ele novamente, as opções protéticas de algumas empresas, para que vocês vejam que além deles poderem ser personalizados, eles também favorecem a parte estética na prótese sobre implantes, certo? E aí eu pergunto para vocês, por que... Opa, gente, cliquei errado aqui. Por que utilizar pilares estéticos? Acho que isso a gente não precisa nem passar muito tempo falando. Justamente por todas as limitações dos nossos metais, que eram muito utilizados antes dessa possibilidade de fazer os pilares estéticos.
Então, devido às limitações de refração de luz, de você ter que opacificar, às vezes você não tinha tanto espaço, e aí você não conseguia chegar numa estética adequada com a coroa em cima de um metal. Então, tudo isso foi levando realmente à busca e o desenvolvimento de materiais estéticos que pudessem ser utilizados em próteses sobre implantes e a gente começar a conseguir se libertar aí um pouco das limitações dos metais, certo? Então, os pilares estéticos, eles favorecem a nossa estética, não tem a translucidez tecidual acinzentada ou azulada dos pilares metálicos, eles nos proporcionam ótima resistência, mesmo sendo comparados aos metais, e tem bastante compatibilidade biológica, principalmente quando nós estamos utilizando bases com zircônia. Ela tem que ser extremamente polida para não acontecer retenção de alimentos e ficar ali parado. Então, a zircônia, ela é um dos principais materiais utilizados também em próteses sobre implantes na atualidade, certo? Muito biocompatível. E aqui eu coloquei alguns exemplos de pilares personalizados para vocês. Esse daqui, por exemplo, é um pilar personalizado que ele foi desenvolvido em formato de preparo de facetas para igualar o meu substrato com os outros dentes naturais desse paciente, visto que ele só tinha esse implante nesse lateral. Então, nós fizemos o quê? O laboratório, ele equiparou, ele igualou os substratos, para daí eu, por cima desse pilar personalizado, cimentasse uma facetinha, uma lente de contato de porcelana sobre ele e a gente conseguisse realmente igualar a cor de todos esses dentes, certo? Que é muito difícil. Essa foi uma outra evolução, gente. Isso daí foi uma evolução mesmo da personalização dos nossos pilares estéticos. Isso nos possibilitou equiparar substrato, que antes com o metal a gente não conseguia fazer. Então, nós éramos muito limitados realmente. Imagina você pegar um caso que é só de lente de contato e ter um munhão metálico lá no meio deles sem conseguir melhorar e equilibrar essa cor. O laboratório demorava muito para acertar a cor quando acertava, certo? Então, hoje em dia, nós trabalhamos muito dessa forma em próteses sobre implantes. E aqui um outro caso que foi feito da mesma forma. Então, olha lá, tinha um caso que estava sendo trabalhadas facetas, coroas, e aí no elemento 21 foi feito um pilar. Nesse caso foi um pilar parafusado, nesse caso anterior foi um pilar cimentado. E aí nós conseguimos também, nesse caso, equiparar os substratos para poder fazer a cimentação das facetas e coroas, depois com tudo certinho da mesma cor, certo? Então eu acho isso é fantástico, gente. E olha lá, ó, o caso com a faceta na posição para vocês entenderem que aqui seria o nosso preparo, então nosso pilar personalizado imitando também uma faceta, preparo de um dente para uma faceta e aqui ele recebendo a faceta para ser realizada a cimentação, certo? Por trás, pessoal, esse pilar personalizado aqui, ele foi parafusado e em cima dele foi feita a cimentação só de uma faceta. Então, super prático, a gente conseguiu manter uma prótese sendo parafusada, mas esteticamente nós conseguimos igualar com todos os outros dentes, ó, sendo que ali era um implante. Então é isso que eu queria mostrar. Muito difícil fazer se fosse antigamente, certo? Hoje em dia nós conseguimos resultados estéticos com implante, faceta, coroa, tudo misturado de uma forma muito melhor, muito mais fácil, muito agradável hoje em dia do que a gente conseguia antigamente, certo? Vamos falar um pouquinho então dos pilares de zircônia. Nós precisamos que as paredes ao redor do orifício do parafuso
que ele seja mínimo, ele tem que ter uma espessura mínima para que ele não frature. E o torque também tem que ser respeitado. Por que eu coloquei isso daqui aqui? Lembra que eu falei para vocês assim, olha, eu te dei uma aula, que eu falei sobre o T-Base, e eu vou voltar a comentar com vocês sobre isso na aula de hoje. Por quê? Os pilares em zircônia, e eu falei uma outra coisa lá quando estava falando daquela outra empresa que disponibiliza pilares pré-fabricados de zircônia. O que nós precisamos tomar cuidado é que se na hora de você personalizar ficar muito fina, essa zircônia pode quebrar. Se o contato dessa zircônia, então eu tenho lá o meu implante e a minha zircônia vai direto dentro do meu implante sem nenhuma base metálica, essa minha zircônia pode quebrar. Não só a zircônia, mas também a alúmina e também o de silicato de lítio. Então, o ideal é que para esses casos que nós estivermos trabalhando com qualquer um desses materiais, seja utilizada na hora de você fazer a conexão da sua peça com a sua prótese, seja utilizada uma base de titânio que nós chamamos de base, link de titânio, T-base, tá? Então eu vou voltar aqui só para que vocês entendam. Então, por exemplo, nessa peça aqui, lá por dentro, eu já ia apontar para mostrar para vocês. Lá por dentro tem uma base de titânio ligando este pilar personalizado ao implante. O importante é sempre que a conexão, que o encaixe, seja ele hexagonal, octagonal, seja ele cônico, ele precisa estar metal com metal, mesmo que você esteja trabalhando com uma prótese estética ou que nós consideramos, nós chamamos até de metal free. Mas mesmo sabendo que lá no fundinho tem uma basezinha de metal. Só que é muito raro, muito difícil essa base de titânio ela aparecer ao longo do tempo. Ela é mesmo só para manter a fidelidade, a durabilidade, não distorcer e não permitir que essa cerâmica quebre dentro lá do seu implante ou em cima do seu hexágono, por exemplo. Então, ela é uma peça que nos auxilia muito, tá? A manter a resistência e a precisão de adaptação mesmo das peças de porcelana, certo? Então, sempre respeitar o torque dessas peças é muito importante. E aqui, ó, mostrando então alguns artigos também para vocês, dizendo, ele está tanto dizendo, falando sobre a parte acinzentada e o melhor desempenho estético aí dos pilares estéticos e de zircônia, mas também está mostrando as fraturas e que dependendo então da tensão, da espessura dessas paredes, elas precisam realmente de uma espessura mínima para que ela não frature. Lembra sempre que peças que estão parafusadas, elas estão sob tensão. E a cerâmica, a zircônia, elas não gostam de ficar tensionadas, elas acabam fraturando. Então é por isso que começaram a ser desenvolvidos, a ser estudado a questão da base de titânio nos casos de utilização de zircônia ou outro tipo de cerâmica sobre implantes, sobre em regiões de tensão, pressão ou às vezes até de atrito, né? Sistemas antirrotacionais para que essa peça não frature ao longo do tempo, tá? Bom, a personalização, voltando a falar tanto da personalização quanto do uso da zircônia, nós conseguimos próteses muito estéticas em casos de espaços interoclusais limitados, pouquíssima correção na angulação, mas ainda é possível. E aqui volta a falar do benefício de minimizar ou até mesmo eliminar o risco daquele halo metálico próximo à cervical ou até mesmo numa incisal, numa borda incisal, dos casos dos nossos pacientes, certo? Então, houve sim uma melhora nas propriedades ópticas das regiões anteriores, evitando então as sombras nos tecidos, mais uma vez aí reiterando os benefícios dos pilares estéticos, certo?
e também da zircônia, como a biocompatibilidade, são características muito discutidas e já sedimentadas também na parte científica, a questão da biocompatibilidade, baixíssima, quase zero condutibilidade térmica para os tecidos e baixíssimo potencial corrosivo ao longo dos anos. Então, um material que realmente, para ficar próximo ao tecido mole, a crista óssea, é um material realmente interessante de ter, em vez de ter um outro tipo de componente, tá? E aí eu pergunto para vocês, qual então é a melhor forma de fazer essa personalização? E aí nós vamos respondendo com os próximos slides. Então nós temos aqui, ó, um artigo falando sobre a tecnologia CAD/CAM e o que ele está dizendo. Eu resumi aqui de uma forma para vocês, ó. Ele está falando da acurácia, ou seja, então da fidelidade, da adaptação, de uma ótima adaptação, mesmo sendo comparado aos pilares pré-fabricados. Tem uma limitaçãozinha o CAD/CAM? Tem, em relação ao diâmetro da broca da fresadora. Dependendo da broca da fresadora, ela não consegue fresar nitidamente ângulos vivos, então ângulos de 90 graus, bordas em lâminas de faca, toda essa região normalmente vai vir mais arredondada. Você não consegue esculpir uma quina, basicamente ali no seu preparo, tá? Então, por isso, tudo tem que ser muito arredondado quando a gente está usando o sistema CAD/CAM. Mas essa é praticamente a única limitação que eu vejo. E seria mais para a região de copings e tudo mais, com aquela borda de lâmina de faca que ele não consegue copiar, tá? Ele não consegue reproduzir durante a fresagem. Mas do restante, é extremamente compatível, comparável com a adaptação, a acurácia dos elementos pré-fabricados com os feitos personalizados no CAD/CAM. Então, dá para usar de forma segura, certo? Já também sedimentado a questão da durabilidade, que também é aumentada pela personalização, automatização. Então, nós temos uma menor manipulação por parte do homem nesse material, com isso, um maior controle de qualidade. E a ideia é que nós tenhamos, com tudo isso, uma menor quantidade de ajustes. Não quer dizer que o que é feito no CAD/CAM não tenha, que seja zero ajuste. Isso não é verdade. Esses dias eu fui num congresso, escutei uma palestra lá de uma professora jovem, e ela falava assim, enchia a boca para falar que nenhum dos casos dela dava ajuste, porque ela fazia tudo no CAD/CAM e que era uma maravilha isso e aquilo. E eu falo para vocês que isso é impossível, que eu também uso o sistema digital, só que não é que você não vá ter nenhum tipo de ajuste. Os seus ajustes, eles são minimizados, ou seja, o seu tempo é otimizado. Mas, às vezes, algum ajustezinho dá, até porque existe uma transmissão desse desenho, desse projeto, através de um software que vai através de um sistema para a fresadora. Só o deslocamento, o envio desses arquivos para a fresadora pode sim ocorrer algum tipo de distorção e vai dar um ajustezinho. Isso não é um problema na prótese dentária, nem na prótese sobre implantes. O que não pode é vir uma peça que não adapta, que não entra, que você passou 2 horas ajustando. Aí tem realmente alguma coisa muito errada, algo deu muito errado no seu projeto ou no escaneamento, enfim, tá? O CAD/CAM, a parte digital, veio para nos ajudar a melhorar, tá bom? Então, vai dar um pouquinho de ajuste, mas é para que seja mínimo, tá? Olha lá, protocolo com o uso do CAD/CAM na personalização dos nossos componentes. Nós temos um protocolo considerado simplificado quando comparado à técnica convencional, e eu tenho que concordar. Nós
pensamos menor tempo na hora de moldar, na hora de executar, isso quando nós estamos fazendo com a parte toda digital, pensando aí no escaneamento intrabucal, né? Previsibilidade, reduzindo então o tempo clínico, que foi o que eu falei para vocês. Corrige algum tipo de angulação e quando você tem o scanner intrabucal, você acaba eliminando passos que podem causar possíveis erros. Você diminui o passo da moldagem, você diminui o passo do vazamento de gesso, do enceramento, de tudo, da fundição. Então, tudo isso veio para ajudar a melhorar a adaptação, durabilidade, a própria personalização muito mais fácil. Com você com uma imagem 3D do que você só com um modelinho de gesso e o seu laboratório tentando ver de um lado no outro como que ele vai personalizar isso, certo? Então, realmente ajuda bastante, tá? E aí eu pergunto para vocês, é possível personalizar algum componente em boca? Sim, é possível. Esses componentes que eu falei para vocês, ó, que são os pré-fabricados, passíveis de personalização. Se você conseguir resolver o seu caso com um desses, você pode resolver. Ou se não, você vai ter que pedir para o seu laboratório personalizar. Ou pelo sistema CAD/CAM, ou então através do enceramento de uma peça calcinável para vocês. A única coisa que eu não recomendo é utilizar essa peça que está aí com a parte da conexão, tá vendo? Vocês têm uma pecinha branca de zircônia aí e uma de metal. A parte de conexão que vai dentro do implante tem que ser metal com metal, que é o que eu falei para vocês, onde entra aí o T-Base, que eu ia voltar a falar com vocês. Então, isso é uma coisa que precisa mudar nesse componente aí. Eu não utilizaria zircônia, nem de silicato, nem alúmina em cima dos meus implantes ou dentro dos meus implantes sem uma base de titânio, certo? Já é comprovado que é a melhor forma de você trabalhar com esse tipo de peça, tá? Então, dá para trabalhar? Dá, mas cuidado com alguns tipos de peças, mas você pode sim utilizar e o jeito que você vai moldar é realmente como se fosse dente, certo? Então era isso que eu tinha para falar com vocês hoje sobre os pilares personalizados ou personalizáveis, ou os dois, que são peças importantes de você ter esse conhecimento, saber trabalhar com cada uma delas, respeitar o material, respeitar as limitações e utilizar cada um deles da melhor forma. Certo? Espero que vocês tenham conseguido usufruir do conteúdo, aprender um pouco mais, algo a mais aí no dia a dia de vocês. Espero vocês aí na nossa próxima aula. Continuem nos acompanhando. Semanalmente nós queremos sempre trazer novos conteúdos aí para vocês. Certo? Um beijo. Gente, muito obrigada. Até a nossa próxima aula.